Boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião, hoje, dia 13 de março de 2023. Nós estamos comemorando 91 anos de idade do Centro Espírita Musicalidade. Nossa casa completa 91 anos hoje. E nós, já que é o nosso aniversário, vamos falar um pouco da nossa história. E temos aqui nosso companheiro Daniel, que vai fazer esse trabalho para a gente, como eu disse, cada vez é muito conta a história. E é bom porque precisamos aprender a história, guardar a história, ter memória do que aconteceu, faz com que uma instituição religiosa ou qualquer grupo consiga atravessar os tempos existindo com as suas portas abertas. Então, contar a história é importante, porque reforça a cultura, reconhece o trabalho de todas as gerações que passaram antes. Então, eu vou pedir a nossa companheira Vanessa para ler a nossa ambientação, depois vamos fazer a peça inicial. Do livro Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito Joana Diógenes. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferência e nos ama a todos. Deixe-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Então, vamos fazer a nossa peça inicial para a gente começar esse dia de comemoração. Vamos começar com o nosso amigo Jesus, querido mestre. Nós agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui nessa casa, por todas as coisas que aprendemos na nossa vida. Nos envolva, nos ampara, nos fortalece nessa caminhada, envolver nosso companheiro Daniel, que vai contar um pouco da nossa história, nesse aniversário dessa casa, que é um símbolo de união, de divulgação da doutrina espírita e de acolhimento para muitas pessoas que passaram por aqui. Abençoe a todos nós e nossos companheiros que não estão conosco nessa noite e todos que já fizeram parte dessa história. Muito obrigado, Senhor. Então, agora, nosso companheiro Daniel é aqui para a gente contar um pouquinho da nossa história, para conhecer, porque o povo sem memória não pode existir assim, Obrigado, João. Pessoal, então, novamente, muito boa noite. Primeiro, uma gratíssima oportunidade estar aqui representando a casa nesse momento, nessa comemoração de 91 anos, Um motivo muito feliz para todos nós. A gente preparou uma exposição histórica, basicamente histórica, mas eu gostaria de, diante da nossa história, pontuar alguns conceitos doutrinários, alguns conceitos em relação ao movimento espírita, a organização desse movimento do espiritismo no Brasil, para que a gente não só se deleite na história dessa casa que nos apoia com tanto amor e carinho, e que é a oportunidade de consolação e de serviço para todos nós, mas que a gente também tenha a sensação de bem-estar pelo contato com outros ensinamentos doutrinários também, que tem a ver, obviamente, com a nossa casa. Desde já, as companheiras, os companheiros mais antigos, obviamente, que fiquem à vontade de fazer
adições à fala, caso considerem importante, ou esqueça de algo que vocês considerem relevante. Pessoal, alguém aqui se sente à vontade? Vanessa, voz de palestrante, vou pedir para você. Lembra pra gente lá, Vanessa, como para a gente fazer um trabalho em conjunto também? Por favor. A missão de uma casa espírita é a divulgação da doutrina espírita. Cada casa serve como um ponto luz a iluminar as consciências humanas e consolar corações. Nossa gratidão aos pioneiros que fundaram essa casa e a todos que vêm construindo essa história. 91 anos de luz e caridade. Então é isso, né, gente? Quando a gente fala da missão, do objetivo de uma casa espírita, a gente está falando especialmente de divulgação da doutrina espírita. Essa divulgação, ela se dá por estudo, a difusão propriamente dita, a divulgação e a prática do espiritismo. Quando a gente vai lá numa obra que é editada pela Federação Espírita Brasileira, intitulada Orientação ao Centro Espírita, está muito claro lá. Os objetivos da Casa Espírita são estudo, difusão, que é a divulgação propriamente dita, e a prática do Espiritismo. Ok? Essa obra não se chama Orientação ao Centro Espírita à toa. Ela orienta, ela dá norte, dá norteamento doutrinário às casas nascentes e às casas já existentes para a manutenção da pureza doutrinária, da pureza do Espiritismo em seus locais. Cada casa serve como um ponto de luz, iluminar consciências humanas e consolar corações, e a gente não pode esquecer, não só dos que hoje estão encarnados, mas de todos que já passaram por essa casa, mantêm-se encarnados ou então os encarnados também, né? Nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Aí, começando a história brevemente, o Luiz nasceu 13 de março de 32, por isso a gente está comemorando hoje 91 anos. Só que o nosso primeiro endereço, bem-vinda, Rosa. Nosso primeiro endereço, pessoal, foi lá na rua Angélica Mota, número 112, onde é hoje parte do Hospital Dr. Balbino, né? Foi no sobrado, esse sobradinho aí, é um exemplo de sobrado, né, na verdade, né? Foi no antigo sobrado, que era alugado e que não existe mais. Então aí os pioneiros do Luz e Caridade, eles instalaram a sede provisória, né? Lá no número 112 da rua Angélica Mota. Esse sobrado, como a gente falou, não existe mais, hoje é parte do Hospital Dr. Balbino. Uma curiosidade é que nessa época, o Centro Espírita Luz e Caridade se chamava Tenda Espírita Luz e Caridade. Não era Centro Espírita ainda, era Tenda Espírita. Quer falar sobre isso, Val? Eu sou como Tenda Espírita, porque na época tinha as pessoas, e era comum chamar, né? Tinha esses nomes assim. E também cada um tem uma cultura e cultura diferente. Depois eles acharam que confundia, porque as casas urbanas normalmente se chamam tenda, né? Então, para evitar confusões, demorou mudar de nome. Mas aí foi um tempo depois. Isso. Foram 20 e tantos anos depois. Vai ver isso aqui daqui a pouquinho. E aí, pessoal, então a gente tinha esse nome de tenda. Essa placa existe até hoje, né? Aqui na casa. A gente tem como acervo histórico aqui da casa. Era a placa que ficava lá na frente desse endereço, a Angélica Mota 112, que a gente viu aqui, né? Tenda Espírita Luz e Caridade. Filgueiras Lima foi um espírita brasileiro, quando desencarnado, considerado um vulto espírita, ou seja, uma pessoa de expressão no espiritismo pelos seus feitos, e ele é considerado, pelo menos muito particularmente no início da fundação da existência do CELP, como patrono espiritual da casa, porque lá no início, como está escrito, em virtude de muitas mensagens psicografadas, ele deu incentivos ao grupo de trabalho da época. Isso bem nos anos iniciais da fundação do Luz, né? E ele foi um médico homeopata do século XIX, contemporâneo do famoso outro vulto espírita também, Bezerra de Menezes. Filgueiras Lima, tá? Na época considerado então os trabalhadores da casa nascente, né, Luz e Caridade nascente,
patrono da casa, né? Filgueira de Lima, espírito. Uma coisa que a gente gosta de destacar, pessoal, é que desde o início os trabalhadores da casa, eles se importaram, eles tinham noção da importância da adesão da casa, da aproximação da casa ao movimento espírita. Quem quer com as suas palavras definir o movimento espírita, para a gente entender o que é isso? É o movimento dos espíritas de divulgação da doutrina. Também, não deixa de ser, né? São os espíritas, as instituições espíritas adesas, ou seja, as casas espíritas particularmente, que têm o objetivo principal de unificação doutrinária. O que quer dizer isso, pessoal? Além, obviamente, do estudo, da divulgação e da prática, mas tendo como esse objetivo, foco de unificação doutrinária. O que vocês acham que é unificação doutrinária? Seguir a mesma linha. Ou seja, a casa espírita só pode estudar, divulgar e praticar o quê? Espiritismo. Só deve. Exatamente. Só deve. Porque pode, aí é de cada um, né? É do grupo de cada um. Mas dentro do conceito de unificação, se você, como participante de uma instituição espírita, se você adere a esse conceito, ao movimento espírita, hoje representado na sua dimensão nacional pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, em várias outras estações, né, até as estaduais, enfim. Se você é um representante, se você está no movimento espírita e deseja a unificação, a gente deve ter cuidado para, nas instituições espíritas, somente estudar, divulgar e praticar espiritismo. E isso é unificação. Boa noite. Então, o pessoal lá, da fundação, os primeiros trabalhadores, os fundadores do Luz, tiveram esse cuidado. Desde a criação da casa, seus integrantes se preocuparam com a participação da instituição do movimento espírita. Então, tem a filiação aqui embaixo da instituição, da Tenda Espírita Luz e Caridade. A Liga Espírita do Brasil, isso foi em fevereiro de 33, ou seja, menos de um ano de fundada. Foi fundada em março de 32, né? Com menos de um ano a gente estava já associado à Liga Espírita do Brasil, que era na época, era uma alternativa à Federação Espírita Brasileira. Com o passar dos anos, a Liga Espírita do Brasil ela foi, entre aspas, se diluindo e hoje é o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa representante estadual do movimento espírita. E também tem um diploma de adesão à Federação Espírita do Estado da Guanabara. O Estado do Guanabara era o nosso estado, né? Antigamente. Isso foi em outubro de 72, 30 anos após. O cuidado do CELC sempre está ligado ao movimento espírita, esse cuidado de pureza doutrinária, esse cuidado de unificação. Eu vi, boa noite, bem-vindo. Alexandre, lê para a gente essa. Através de muito trabalho e esforço coletivo, os trabalhadores da época, arrecadando recursos financeiros, conseguiram comprar um terreno em 1936 para a construção de sede própria na rua Aspensada Melo, número 38. Após 3 anos de obra, a sede ficou pronta e foi inaugurada em 1º de outubro de 39. Tudo feito com material de muita qualidade. Qualidade atestada pela Jana e pelo Paulo. Obviamente pelos trabalhadores da primeira hora. Bem-vindos, meninos. Tudo bem? Boa noite. Gente, então, vocês vejam, 32, aí juntou dinheiro, vaquinha, comprou terreno. Esse terreno aqui, Monte Pesada Melo, 38 e 36, 4 anos depois. Muito trabalho, vaquinha, juntando dinheiro, e só acabou de construir 3 anos depois da compra, em 39, 1º de outubro de 39, a casa já tinha 7 anos. Né? E não tinha a construção lá da parte de trás que a gente conhece, era só esse prédio aqui da frente. Você consegue dizer, Val, qual que era o limite ali no fundo? Se
se tinha os banheiros aqui de cima, nessa primeira construção? Já tinha o banheiro de cima, bem renado no palco, tinha os banheiros ali fazendo parte Dessa construção primeira. Aí depois é a construção nova já, né? A de trás foi depois, Isso, foi década de 80, isso é década de 80, exatamente. Mas mesmo assim, sem a parte de trás, poxa, já é uma construção enorme, né? Você vê só a capacidade de pessoas aqui nesse salão, nas nossas reuniões, deu quanto já aqui? Confortavelmente? 100, 120? Não sei. No salão todo, 110. 110? Né? Confortavelmente. Fora a parte de baixo, enfim. Né? Já foi uma. Vocês imaginem, se a gente quisesse hoje, nos dias de hoje, construir um prédio igual a esse. Quanto que não custaria isso? Né? Muita coisa. Então eles em 4 anos juntaram grana, mais em 3 fizeram tudo com material de altíssima qualidade. Boas obras de antigamente, né? Fizeram muitos eventos de dança de salão. Foi, né? Você já é uma pesquisadora, né? No clube aqui da Leopoldina, aqui perto, esse clube já não existe mais, né? Estão fazendo uma nova construção. E nós encontramos nos anais aí carnês, né, de venda de bilhetes para esses bailes. O baile espírita, hein, da dança de salão, que beleza, gente. Para arrecadação de fundos. E aí a gente destaca, a gente está falando, pessoal, por enquanto, de uma primeira geração. Eu peguei um material, só que foi composto por você, Val, esse material original? Vocês dois, né? Eu peguei um material que a Val e a Jana dividem em 4 gerações, né? Se a gente considerar que cada geração tem aproximadamente 25 anos, a primeira geração é entre 32 e 57, certo? A segunda geração é entre 57 e 82. A terceira geração é entre 82 e 2007. E a gente está, portanto, na 4ª geração, desde 2007 até aproximadamente os 100 anos de 2032. Ok? Eu estou falando do pessoal, desses trabalhadores da primeira hora, da primeira geração. Todo mundo na sua frente? Não, né? Estou aqui tomando cuidado para não te atrapalhar também. Já no primeiro ano de trabalho, olha que interessante, pessoal, tinha aqui uma escola primária gratuita, que tinha o nome do patrono espiritual Figueiras Lima, né? Ela continuou os seus trabalhos, já nessa sede aqui oficial, depois da construção, mas já no primeiro ano já tinha essa escola primária gratuita, era de graça para as crianças. Primária devia ser o quê? A antiga primeira, 4ª série, provavelmente, né, Paulo? Antiga, né? Que hoje é o segundo ensino fundamental, não se não me engano. Primeiro ou quinto, tem o antigo CA, é verdade, que é o primeiro. Aí uma recordaçãozinha aqui da festa de encerramento do ano letivo de 57 dessa escola. É quanto tempo, gente? Pelo menos 33, 57. 24 anos de escola gratuita para a meninada. Pelo menos, né? Em outubro de 43, teve uma fundação de uma evangelização chamada Escola de Moral Cristã Jesus de Nazaré. Porém, a evangelização infantil já existia desde 33, ó. Segundo registros, já funcionava desde o 2º ano de fundação. Evangelização infantil. Crianças até aproximadamente 12, 13 anos. Ok? Isso aqui é uma foto apenas ilustrativa da nossa evangelização há 21 anos atrás. Vocês sabem quem é essa eu suspeitei que era ela, é Desirê mesmo. Não é Desirê não. É a esposa do Marcos Paulo, Ivânia. Ivânia, essa eu não conhecia. Só uma observação, Daniel. Na verdade, essas atividades já ocorriam na sede provisória. Isso, né? 93. E aí, quando viemos para cá, é como a gente falou, deu né? continuidade. Já funcionava desde 33. Ela foi fundada com nome em 43, mas ela já tinha 10 anos de ocasião, que é a Escola de Moral Cristã Jesus de Nazaré. E aí, 3 anos depois, em 46, foi fundado o grupo de mocidade. Veio evangelização, depois a mocidade. Gente, não é esse grupo aqui não, tá pessoal? Em 46 foi fundado o grupo de mocidade Espírita Filgueiras Lima, também com o nome do patrono. Só que nesse evento de fundação, em 46, a casa já tinha, portanto, 14 anos, teve a presença de um ilustre espírita da época, Leopoldo Machado.
O Leopoldo Machado foi um espírita muitíssimo conhecido pelo incentivo à criação e manutenção das mocidades espíritas. Tinha caravana, não tinha um negócio desse, caravana das mocidades pelo Brasil, não era isso? Ele ajudava, ele incentivava, ele auxiliava nas criações e manutenção das mocidades, né? Ele fazia questão, quando estavam fundando uma mocidade, ele estar presente no estado do Rio de Janeiro. Sim, ele é baiano e morreu em Nova Iguaçu, morou aqui no nosso estado. Né? Tem uma escola lá, né? Sim, exatamente. Escola, tem um centro lá que ele fundou, não sei se Casa de Jesus, o nome do centro de Nova Iguaçu. Não sei se é exatamente esse. Então, pessoal, e a gente destaca essa importância do Leopoldo Machado como reconhecedor da importância das mocidades. Por quê? Por que vocês acham que as mocidades são tão importantes também? Espírito. Continuidade, e numa fase fácil, né, da gente passar. Exatamente. Não é verdade? Como adolescente. É fácil ver adolescente querendo esse tipo de assunto, né? Não é? Com tantos arrastamentos, né? Mas enfim, e essa parte da casa, né, esse núcleo da casa espírita chamada mocidade, é muito importante também, porque daqui muitas vezes vem os trabalhadores da casa. Muitas vezes. Né? Aqui a gente tem 4, se eu não me engano, 4 pessoas que passaram pela mocidade aqui. Como é o seu nome mesmo? Thales, Val, Lucas, Mário. Tem mais alguém, gente, que foi da mocidade aqui, Lucas? Mateus, que não está Mateus presente. que não está aqui, ele está até ali na foto. Lucão não está aqui nessa foto não, né, Lucão? Não, Lucão é dessa turma aí, dessa galera aí, dessa foto. Pena que esse dia você não estava, né? Eu tive a gratíssima ocasião de, junto com a Aline, a gente retomar a mocidade em 2010. A mocidade estava um tempo já sem funcionar, né? A Aline precisou sair no ano seguinte, ela ficou um ano comigo, depois eu fiquei com a Fernandinha mais 4 anos, eu e Fernandinha, com o apoio da Léo de Santana, Rafaela, Vitão, Eduardo, aí depois veio o Felipe, veio o Matheus, o Felipe está aqui do meu lado na foto. Rafael também. O Rafa hoje em dia, o Rafa e o Matheus seguindo adiante. Então foram 5 anos muito felizes para mim. Rafael também veio da mocidade. Rafael também é oriundo da mocidade, não está aqui agora, infelizmente. Mas ele é oriundo da mocidade do Luiz também. Eu cheguei a frequentar o Luiz quando eu era muito pequenininho. No dia que tinha pão com café com leite, no trabalho assistencial. Né? Eu era muito pequenininho, eu devia ter uns 6, 7 anos. Meu pai é médico, dava consulta gratuita aqui. Não durou muito tempo, muitos anos isso não. Foi pouco tempo. Então eu ficava aqui embaixo, sentadinho, eu lembro até hoje do gosto do café com leite na caneca de plástico. Isso nunca saiu da minha cabeça, essa memória afetiva, né? E eram dias bons, mas para a questão familiar, meu pai não quis que a gente mantivesse aqui, uma coisa que eu acho que hoje não tinha nada a ver, podia ter sido diferente, mas aí inevitavelmente a gente voltou, né? Então eu tive essa grata oportunidade também, ele e a mim. Lá a mudança do nome que a gente falou, que era Terra Espírita, em 57, a gente está falando de 25 anos depois, né, em março de 57, o nome para Centro Espírita Luz e Caridade, como a gente conhece já, né? Aqui só para falar que a gente teve um trabalho de assistência social, e que por conta desse trabalho de assistência social, a gente teve a ampliação dos fundos, porque o trabalho foi ampliado para a distribuição de sopa e outras questões, aumentou a quantidade de pessoas assistidas, né? E a gente quis apresentar essa foto, que é a foto dos trabalhadores dessa época, né? Lá de 1987. Isso aí já é o pessoal, segunda geração, provavelmente, até 82, até 87, não, até 82, é o pessoal da segunda geração já. A Julieta está ali, ó, perto do seu Joãozinho, um senhorzinho baixinho aqui, ali, né? ó. Ela está aqui, ó, a Juju, né? Isso. Seu Joãozinho Seu aqui, Joãozinho, né? isso. É isso aí, ó. Aí aqui, pessoal, já a terceira geração teve uma... Eu peguei um exemplo para a gente
saber quais foram as mudanças que eu considero mais importantes nesse processo, né? O que mudou em relação ao passe na casa? O passe só era, a partir de então, oferecido quando necessário, ou por solicitação da pessoa frequentadora, ou por identificação de necessidade durante o atendimento fraterno. Quem gostaria, com as suas palavras, de definir atendimento fraterno? Nessa época, a gente mudou a questão do passe, porque o passe era para geral. Todo mundo toma passe no outro da mesa. Eu sou do tempo que a gente entrava no centro espírita e tomava passe no outro da mesa. E era na época que as crianças ficavam no final, de todo mundo, os adultos moravam com a distância de minutos. Depois o povo resolveu fazer uma espécie de câmara de passe, e aí depois a gente passou para através da atendimento fraterno só quando necessário. Porque cria-se uma cultura de a pessoa criar uma dependência, achar que uma parte vai resolver sua vida, vai resolver todos os problemas, mas não vai. Você, usando seus pensamentos e suas ideias, controla sua própria vida, né? Bora. Quem gostaria, pessoal, com as suas palavras, de definir atendimento fraterno? Quem sabe? Pessoal aí do grupo tarefa, já participou do grupo tarefa. Diga, Laura. Seria um atendimento mais voltado especificamente para a necessidade que a pessoa apresenta naquele momento, que está deixando ela mais perturbada, mais desorientada, e que ela precisa ouvir alguém assim, que dê uma clareza, que ouça pelo menos e que proporcione uma palavra de alento, de carinho, um passe, talvez, se fosse necessário. O máximo possível de desdobramento dessa ocasião, exatamente. Então, é um dos serviços que a Casa Espírita oferece para ouvir a pessoa que chega com um problema, uma dificuldade, uma angústia, uma necessidade. Ela quer falar, ela quer conversar. E o servidor, o trabalhador da Casa Espírita, em postura de atendimento fraterno, num local de recolhimento, só ele e a pessoa que quer conversar, vai ouvir essa pessoa, vai dar um direcionamento possivelmente e, se necessário, a terapia do passe magnético. Por alguns incômodos, talvez, por algumas semanas, isso basicamente é o atendimento fraterno. Aí, arrematando com o que a Val colocou. Antigamente, o passe era assim como ela falou, era para todo mundo toda hora. Uma banalização do passe magnético. Uma das características que eu sempre gostei muito do Luz e Caridade foi o seguinte: cara, a gente pensa no que a gente está fazendo. A gente reflete para assim, cara, por que eu faço assim? Onde está escrito que tem que ser assim? Como é que tem que ser doutrinariamente falando? Vamos parar para pensar no escudo? Vamos parar para pensar nas necessidades das criaturas humanas? Então, refletindo sobre as nossas práticas, a gente tenta se aprimorar. Então, a gente entendeu que o passe não tem que ser para todo mundo a toda hora, tem que ser algo como ter mais uma terapia da Casa Espírita, no caso, uma terapia fluídica, né? Em momento realmente necessário, onde ou a pessoa solicita e ou a gente identifica via serviço de atendimento fraterno essa necessidade. Então, nessa época, já a partir da terceira geração, já houve essa mudança de condução em relação ao passe. Também a participação mais ativa dos dirigentes da Casa no movimento espírita, em busca de novas experiências e capacitação. Trouxe renovação com a plantação do EJA. O EJA é um ciclo de estudo sistematizado da doutrina espírita, outra característica da nossa casa. A nossa casa tem uma vocação de estudo. Basicamente, as casas podem ter algumas vocações. Por exemplo, estudo, assistência e promoção social, que é o SAPS, né? Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, pode ser uma outra vocação da casa. O trabalho mediúnico, às vezes até de cura, pode ser uma outra vocação da casa. O Luz e Caridade tem a vocação de estudo. E os trabalhadores, desde sempre, tiveram esse cuidado. E, em contato com o movimento espírita, ou seja, em contato com outras casas, com outras instituições, com o pessoal das federativas, trocando ideia, conversando, enxergou o seguinte: poxa, a gente precisa implantar um estudo sistematizado. A gente
Precisa estudar mais. E aí também veio depois a criação do CIPED, que é o Ciclo Preparatório ao Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E, consequentemente, outros grupos de novo de estudo, que é uma característica da nossa casa. A nossa casa é muito empenhada em estudar. Para quê? Para bem divulgar e praticar o Espiritismo como ele realmente deve ser praticado, com segurança, né? E, obviamente, podendo ter os benefícios que essa prática nos oferece. Aí vieram outros grupos, né? O SED, Ciclo de Estudo da Doutrina Espírita, o SEM, Ciclo de Estudo da Mediunidade, o Grupo Família e outros, né? Nessa época, por aqui, eles ficaram. Lá na outra, também instalada nessa geração, uma preocupação administrativa e de visão de futuro da casa, que é uma outra característica do Luz e Caridade também. Os grupos de trabalho estão se reunindo sempre, estão planejando, estão fazendo prospecção, tem um projeto 100 anos do Luz e Caridade, pensando nesses próximos 7 anos já, que começou lá atrás, em 2020. Reuniões periódicas de trabalhadores aos domingos para conversar sobre as atividades da casa. Mais tarde, gerando a implantação do chamado Grupo Visão, cuja finalidade era pensar o futuro da casa. O desdobramento desse trabalho originou um grupo tarefa, que tinha o objetivo de capacitar e integrar os trabalhadores da casa. Olha que coisa, né, gente? A gente já participou, né? Do grupo tarefa? Participa, né? Então, o grupo tarefa, pessoal, é uma parte, é um braço da casa que tem por objetivo capacitar trabalhadores, novos trabalhadores, e integrá-los. Ou seja, não é só para aprender a trabalhar, é para conviver também. Integração, formação de link, né? União mais forte, convivência e capacitação. Porque não adianta só trabalhador de boa vontade. Tem que estar capacitado, tem que saber o que tem que fazer como servidor da casa espírita, certo? Para isso, estudo e capacitação do trabalho específico ou dos trabalhos específicos da casa. Aí, dentre eles, vocês querem citar quais trabalhos que a gente capacita no grupo tarefa? Recepção, a pessoa que recepciona lá a entrada dos direção das reuniões, mais o quê? Mais o que, pessoal? Atendimento fraterno. Expositor. Oficina de expositores. O trabalho dos médios, né? Educação do médio, desenvolvimento da mediunidade. Mais o que, pessoal? Passe magnético. E por aí vai. Os serviços que a casa espírita oferece tem que ser ensinados aos potenciais novos trabalhadores. Porque, como eu disse, gente, boa vontade é fundamental. Coração aberto, vontade de servir e de praticar caridade. Mas só isso não basta. Tem que estar capacitado. E isso é um cuidado que eu sempre me interessei no Luz e Caridade também. Eu sempre admirei isso. Eu sempre gostei a gente trabalhar, além de boa vontade, entregue a vontade de servir, trabalhando, sabendo o que está fazendo, né? Não é aquela pessoa que chega, chegou hoje na casa, olha, eu sou médium, eu queria desenvolvimento de mediunidade, então vem aqui para a reunião mediúnica agora. Não é assim, né? Isso pode ser muito perigoso, pode ser inclusive prejudicial para o indivíduo, o médium citar o médium, né? Isso só um exemplo um pouco mais radical, né? Nessa época da terceira geração, teve a modificação da reunião de desenvolvimento mediúnico para a educação mediúnica, porque a gente entende que o médium precisa se educar para bem desenvolver a sua mediunidade. O médium, pessoa, precisa se educar do ponto de vista moral e precisa ser instruído do ponto de vista intelectual, ou seja, tem que estudar para bem desenvolver a sua mediunidade. Só que essa reunião de educação mediúnica tinha programa de estudo, que me parece, Val, foi uma novidade na época. Me parece que até então isso não era algo, pelo que eu entendia, né, muito bem praticado nas reuniões, e que é um cuidado de Allan Kardec, né? Quer ser médium? Beleza, vai estudar primeiro. Allan Kardec fala isso o tempo todo para a gente, o nosso irmão codificador.
Após um tempo, surgiram fatores que dificultaram a continuidade da reunião. E após a avaliação, que também é uma coisa muito legal na nossa casa, senta, avalia, conversa e decide o que vai ser melhor. Após a avaliação, foram suspensas atividades mediúnicas. Olha que legal, pessoal. Pô, mas não vai fazer reunião de explicar mais? Não tem condição, gente. Durante um tempo, entendeu-se que não tinha condição segura, favorável, pertinente para a prática da mediunidade. E aí, durante um tempo, foram 10 anos, né, Val, no intervalo? Foram, porque as pessoas estavam idosas, né, de saúde, se afastaram. As que estavam chegando ainda estavam entendendo e aprendendo o espiritismo, né? Para poder a gente formar um outro grupo, formar uma outra coisa. E aí fizemos tempo, porque assim, mediunidade não tem nada, não sei o que tem que ter, ou de qualquer jeito. A pessoa que é médium, ela tem que entender o que acontece com ela, aprender a lidar com esse fenômeno para poder lidar bem com os espíritos. Dá problema. Pois é. E aí também seguindo esse cuidado da casa, de sempre conversar, avaliar e decidir em conjunto, principalmente nos dias de hoje, mediante a avaliação, também suspensão dos trabalhos de assistência social. Por quê? Eles eram apenas assistencialistas. Tem como eu falei, né, uma das vocações da Casa Espírita pode ser o SAPS, Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Se você só assiste, se você só dá, você não está fazendo o serviço de assistência e promoção social espírita. E como era só assistencialista, decidiu-se por não oferecer mais esse serviço na casa. Mas ele durou bastante, né? Foram, pelo que eu vi aqui, vários anos. O nosso querido Mozart aí, o Altamira eu não conhecia, mas o Mozart da esquerda eu conhecia. Conheci pequenininho, inclusive, amigo do meu pai. Em 1994, a gente está falando do CELC, então, com 62 anos aqui, é isso? 62 anos, de regime presidencialista, novo regime da administração da casa chamado colegiado, que se encontra em crescimento até os resultados, porque não pode não ser colegiado, pessoal. Presidencialista é o seguinte, é o presidente normalmente que decide, é um só, colegiado é um grupo de trabalhadores que tem que se reunir, cada um dá a sua opinião, né? E às vezes é difícil chegar num consenso, mas a gente entre alguns percalços naturais da convivência tem conseguido ir bem. Eu gosto muito dos resultados da nossa casa, isso desde 94, né? Então está aí o Altamiro e Moza coordenando o movimento de mudança do regime presidencialista para colegiado, né? Não tem um representante da casa como presidente, tem alguns representantes em postura, em formação colegiada, né? Administrando a casa. Aqui uma recordação de 99, dos 67 anos do céu, trabalhadores e mocidade. Cara, eu queria destacar uma pessoa aqui, ó. Eu queria destacar esse moderamento aqui, gente. Pois é, na pergunta. Olha o empoderamento aqui, ó. Olha a cabeleira. Show de bola aqui, ó. A gente está falando de 24 anos atrás. Val, cadê tu? Dá uma batendo na foto? Tá do lado de mim. Ah, não, a volta aí atrás dela, olha lá. É que meu cabelo sobressaiu. Empoderamento total. É o Jorginho lá no canto, do lado do Altamiro? Não, é o Anderson. Esse eu não sei se você conhece, não. Moza daqui embaixo, a Lucy do lado aqui do Moza. Excelente essa foto aí. Tá Rafael, o Vinícius. Cadê a Rafa? Tá aí também? Tá lá atrás. Tá lá atrás, né? Tem uma galera, foi. Essa época eu não estava aqui ainda, não. Não. Aí, gente, uma coisa interessante que também é de autoria da Julieta, extremamente representativa junto à infância, né? Foi em 2000 o projeto de incentivo à leitura, né? Foi lançado para as nossas crianças, para cultivar o prazer da leitura e o surgimento de pequenos escritores. Isso é uma apresentação teatral do chamado Jacaré Coió, né? que era bem... A alegria das crianças. Era a alegria da criançada aqui nessa época, né?
A arte sempre manteve-se presente no CELC, né? O evento mais marcante que já tivemos até hoje foi o Luz na Arte, desde 91. A gente já teve 5 edições dele, né? O Luz na Arte, 2001, 2013, 2006, 2008 e 2015. Um evento principalmente com música, obviamente música espírita, né? Mas tem também teatro, eu acho que já teve declamação de poema, né? Fala aí, Val. No último teve uma oficina de palhaçaria, pessoal. Oficina de palhaçaria, escola de palhaço. E vieram se apresentar aqui, pessoal. Esse último eu não tive, não. Eles estão lá no Anália Franco, ali onde a gente cresceu. Eles têm lá uma oficina de palhaçaria. Então eles fazem aquela arte do mundo da alegria, né? Vão fazer visitas, essas coisas todas, ensinam as pessoas. Eu acho muito interessante essa colocação, né? A arte sempre manteve-se presente no céu. Porque, pessoal, realmente, se a gente parar para pensar, a arte é um excelente instrumento de evangelização. Contrário também, a gente pode dizer, né? Porque a arte toca, a arte emociona, a arte faz a gente viajar realmente no bom sentido, né? Nos envolve e a gente, aqui no Luz, né, tem essa tradição desde 2001 de estar promovendo eventos Daniel, como esse, né? esse nome Luz na Arte, quem denominou foi a Heloísa Ramírez. Elô, né? Não sei se teve um concurso. Teve não sei concurso, é verdade. Teve concurso, Elô foi a vencedora. Luz na Arte, que é tudo a ver, né? A ambiguidade, né? Criativa. Aqui, gente, uma recordação. Ih, as 3 gerações aí, olha que beleza, gente. 3 gerações aí presentes. A recordação dos 70 anos do céu em 2002. Encontro da primeira, segunda e terceira geração, da esquerda para a direita. Olímpio em cima, né? Olímpio